Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estou aqui contigo para fazer o estudo do Catecismo da Igreja Católica através do livro Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Eclésia. E no vídeo de hoje estudaremos o que diz respeito a o Papa e os bispos, ainda dentro do credo apostólico, o estudo a respeito da igreja, né? Entendimento sobre a igreja. E no episódio de hoje, como eu disse, mais especificamente a respeito do Papa e dos bispos. Bom, antes de começar esse estudo, vamos fazer o ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará, segundo as suas obras, o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe para que façamos um bom estudo. Quem é o Papa? O Papa, que também chamamos Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na Cátedra de Roma, o vigário de Jesus Cristo na terra e a cabeça visível da Igreja. Por que o Romano Pontífice é sucessor de Pedro? O Romano Pontífice é sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de cabeça da Igreja. Estabeleceu em Roma, por disposição divina, a sua sede e ali morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também o herdeiro de toda a sua autoridade. Porque o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo. O Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo porque o representa na terra e faz suas vezes no governo da Igreja. Porque o Romano Pontífice é a cabeça visível da Igreja. O Romano Pontífice é a cabeça visível da Igreja porque ele rege visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que dela é a cabeça invisível. Qual é, portanto, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra. Ele confere poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e fiéis. Vamos fazer uma pausa aqui para esmiuçar um pouco mais a respeito do que foi dito. Primeiro foi feita a distinção do que é o Papa. O Papa é o sumo pontífice, é o representante máximo da Igreja. E por que o Papa é quem o é? O Papa é quem o é por ser o sucessor de São Pedro. E qual a grande especificidade nisso? Porque é a Pedro que Jesus Cristo, nosso Senhor, dá as chaves da Igreja, dá a primazia entre os apóstolos. Pedro, quando morre, morre em Roma, durante o seu bispado em Roma, quando a igreja ainda era perseguida, quando ainda havia perseguição aos cristãos dentro do Império Romano. E lá, Pedro morre, por lá ter morrido e lá ter sido bispo, a igreja então tem sua sede ou sua centralidade posta em Roma. Porque o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo. É o vigário de Cristo porque o Papa representa Cristo na terra. Isso quer dizer que o Papa é santo como Cristo? Não, não é isso. O que o catecismo nos ensina é que visivelmente é o Papa quem representa Cristo, porque Cristo disse: o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado no céu. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, Cristo conferiu autoridade à igreja, ao clero, né? E neste caso, estamos falando do clérigo máximo, que no caso é o Papa. E por que ele é a cabeça visível? Porque de fato ele é visível, isso é questão lógica.
enquanto Cristo é a cabeça invisível. Claro que Cristo é maior, isso é indiscutível, não há nem o que ser discutido. O ponto é que a dignidade do Papa está em ser nele contido toda esse poder supremo sobre a igreja, dado por Cristo. O Papa pode errar ao ensinar a igreja? O Papa não pode errar, ou seja, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Por qual motivo o Papa é infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. Quando é que o Papa é infalível? O Papa é infalível somente quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina acerca da fé e dos costumes que deve ser seguida por toda a Igreja. Veja a respeito disso. Muitos questionam a respeito da infalibilidade papal, porque muitas pessoas não entendem o que é a infalibilidade papal. A infalibilidade papal não quer dizer que tudo o que um papa fala é uma verdade absoluta ou livre de qualquer erro. Não é isso. Um papa pode vir a ser herege, mas se esse papa vem a ser herege, a igreja continuará sendo igreja. E este papa, isso é extremamente profundo e até difícil de discernir. Um papa, mesmo ele sendo herege, deve ainda ser respeitado, mas é claro, se ele é herege, nós temos toda a tradição e o magistério da igreja para pegar essa afirmação herética e questioná-la, contradizê-la, e mesmo que a sua contradição seja uma heresia, como estou aqui dizendo, a igreja se manterá de pé. Porque a infalibilidade papal, este é uma promessa de Cristo. É Cristo quem promete que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se um papa age de forma herética, naquele momento o Espírito Santo ainda irá preservar a igreja. Que pecado cometeria quem não acreditasse nas solenes definições do Papa? Quem não acreditasse nas solenes definições do Papa, ou mesmo só duvidasse delas, pecaria contra a fé. E caso persista obstinadamente nessa incredulidade, já não seria mais católico, mas herege. Para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade para que todos estejamos certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Quando foi definido que o Papa é infalível? A Igreja definiu no Concílio Vaticano I que o Papa é infalível, e se alguém ousasse contradizer essa definição, seria herege e excomungado. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu talvez uma nova verdade de fé? Não. Ao definir que o Papa é infalível, a Igreja não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas apenas para opor-se a novos erros, definiu que a infalibilidade papal do Papa, contida já na Escritura Sagrada e na tradição, é uma verdade revelada por Deus e, portanto, deve ser crida como dogma ou artigo de fé. Como se deve comportar cada católico em relação ao Papa? Cada católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre universal, e a ele estar unido de mente e coração. Depois do Papa, quais são, por instituição divina, os personagens mais venerandos na Igreja? Depois do Papa, por instituição divina, os personagens mais venerandos na Igreja são os bispos. Quem são os bispos? Os bispos são os pastores dos fiéis, colocados pelo Espírito Santo para reger a Igreja de Deus nas dioceses a eles confiadas, sob a dependência do Romano Pontífice. Qual o bispo da própria, que é o bispo na própria diocese? Qual função ocupa ele? Na própria diocese, o bispo é o pastor legítimo, o pai, o mestre, o superior de todos os fiéis, eclesiásticos e leigos que pertencem à mesma diocese.
Por que o bispo se chama pastor legítimo? O bispo se chama pastor legítimo porque a jurisdição, ou seja, o poder que tem de governar os fiéis da própria diocese, lhe foi conferida segundo as normas e as leis da Igreja. De quem são os sucessores o Papa e os bispos? O Papa é o sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, e os bispos são os sucessores dos apóstolos, no que diz respeito ao governo ordinário da Igreja. O fiel deve estar unido ao próprio bispo? Sim. Cada fiel, eclesiástico ou leigo, deve estar unido de mente e coração ao próprio bispo em graça e comunhão com a sé apostólica. Como se deve comportar o fiel em relação ao próprio bispo? Cada católico, eclesiástico ou leigo deve reverenciar, amar e honrar o próprio bispo e prestar-lhe obediência em tudo que se refere ao cuidado das almas e ao governo espiritual da diocese. Por quem o bispo é ajudado no cuidado das almas? O bispo no cuidado das almas é ajudado pelos sacerdotes, principalmente pelos párocos. Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir, sob a dependência do bispo, uma porção da diocese que se chama paróquia. Quais deveres os fiéis têm para com seu pároco? Os fiéis devem manter-se unidos ao seu pároco, ouvi-lo docilmente e professar-lhe respeito e submissão em tudo que diz respeito ao bem da paróquia. Ponto. Vejam, esse estudo a respeito do Papa e dos bispos é importante para que a gente pense o nosso papel dentro da igreja, tendo como ponto focal, qual é a nossa relação com o Papa e com os bispos. Vejam, ao longo da história da igreja, em diversos momentos, o clero se mostrou desconexo com a tradição, com o magistério, com as Sagradas Escrituras. Isso não foi raro. Isso foi comum e é comum. Não é estranho, sobretudo agora, quando a gente tem câmeras em todos os lugares, onde as pessoas gravam missas e padres participam de Instagram, de redes sociais, etc. Nós observamos certas condutas que são completamente contrárias à fé católica, ao que a tradição nos ensina ou aquilo que acreditamos. Mas mesmo assim, devemos orar pela vida dessas pessoas, porque o grande ponto está na renúncia e no fardo que essas pessoas carregam. Quando um bispo, um padre, um papa cai em pecado evidente, onde toda a comunidade enxerga essa postura contrária à fé, vemos que, de certa forma, foi uma estrela que se apagou, né? Uma estrela que foi envenenada. E nossa obrigação, pelo amor que Deus espera que tenhamos para com nossos irmãos, mais ainda devemos ter para com estes homens que, em algum momento de suas vidas, se comprometeram a servir a Deus de corpo e alma, numa total entrega, numa renúncia profunda. Então, se discordamos, por vezes, do Papa, de bispos, enxergando algo que seria uma heresia, por exemplo, não devemos ainda assim faltar com a caridade para com esses homens, exatamente porque em algum momento de suas vidas essas pessoas se comprometeram com Deus e fizeram profunda renúncia para cooperar com o Espírito Santo. Mas, por diversos fortuitos da vida, Satanás agiu contra esta pessoa e a corrompeu de certa forma. Vemos a cada dia que passa a nossa igreja mais e mais envenenada, né?
Digo igreja aqui como instituição, porque a igreja, de fato, a igreja corpo místico, ela não pode ser corrompida, porque é o corpo de Cristo. Mas o fato é que devemos ter caridade, estudar a palavra, estudar o catecismo para conhecer a doutrina, mas nunca deixar de ler a Bíblia, extremamente importante, e estudar a vida dos santos, para que de fato tenhamos a capacidade de discernir o que é heresia, o que é dogma, por que algo é tido como verdade de fé, para que nós possamos caminhar junto da verdade e não titubear. Bom, que Deus nos abençoe e conto com a sua presença no próximo estudo.